Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje gravar mais uma aula, né? Nós vamos falar hoje de um parecer do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba, para a prova do concurso de Sorocaba, e toda essa legislação a gente organizou para você poder ter ela separada, né, para estudar. Esse parecer, por exemplo, ele cai em todos os cursos, né? Cai diretor, cai professor, cai supervisor, cai de orientador, enfim. Ele está em todos os editais, tá? E a gente preparou um material. Se você tiver interesse, você vai lá no link. É o material da legislação organizado e a gente também vai disponibilizar para quem comprar os links dos PowerPoints com perguntas, né? Algumas criadas por nós, outras de concurso e também perguntas de português e matemática para vocês estudarem por semana, tá? 10 perguntas por semana. Então, gente, vou colocar lá depois, quem tiver interesse, ajuda também o canal e esse projeto a se manter, né? Vamos lá para a nossa deliberação CME número 1, 2001. O que ela vai falar? Ela vai falar sobre os pedidos de reconsideração e recursos referentes aos resultados finais da avaliação de alunos do ensino fundamental, médio, regular e supletivo do Sistema Municipal de Ensino. Então vamos lá. Uma deliberação bem curta, né? Vocês sabem que o Conselho Municipal, não só de Sorocaba, mas todos, né? O que eles fazem? Eles pegam algumas questões, algumas legislações e elas vão sendo complementadas pela organização do Conselho, que vai fazer ali, né, como que a lei municipal, no caso aqui 4574 de 94, deve ser aplicada, né? Então vem aqui, artigo 1, esta deliberação regulamenta, né? Então é para isso que as deliberações servem, para regulamentar algumas questões da lei, tá? Regulamenta os procedimentos sobre pedidos de reconsideração e recursos referentes aos resultados finais de avaliação de alunos do ensino fundamental e médio, regular e supletivo do Sistema Municipal e da outras providências. Artigo muito simples, né? Tá falando o quê? Que essa deliberação ela vai regulamentar se o aluno tiver alguma questão em relação ao resultado final dele, da avaliação, ele vai poder recorrer. Como é que ele vai fazer isso? É isso que essa deliberação vai explicar. Artigo 2. Caberá, aqui é importante você saber, porque isso pode gerar pergunta, né? Caberá à direção da escola de ensino fundamental e médio dar ampla divulgação aos alunos, pais ou responsáveis dos critérios e procedimentos da verificação do rendimento escolar, da regularidade de oferta da recuperação e reforço, bem como o direito de recorrer dos resultados das avaliações por eles considerados injustos. Isso aqui já aparece na LDB, aparece no ECA, nos vídeos que nós gravamos, já falamos disso. Ou seja, o aluno tem direito de recorrer se ele considerar que a avaliação dele foi injusto. E quem é o responsável que tem que dar ampla divulgação do rendimento escolar, de que tem reforço, tem recuperação, tudo isso na escola? A direção da escola. Então esteja atento, porque eles podem trocar a supervisão, né, criar lá um conselho, colocar que é o conselho responsável, que é a supervisão que é responsável. Não, quem é responsável é a direção, tá? Está aqui no artigo 2 dessa deliberação. Artigo 3, a avaliação feita na escola, respeitando o disposto no seu regimento, levará em conta o desempenho global do aluno. Gente, a VUNESP gosta muito de falar de avaliação. Tem uma autora que cai demais, que é a Jussara Hoffmann, e a VUNESP gosta desse tema. Não é que ela gosta, parece, né? Então eu falo que ela gosta. Então, gente, precisa prestar atenção. A avaliação ela leva em conta o quê? O desempenho global, tá? No conjunto dos componentes curriculares cursados durante o ano ou período letivo, considerada a avaliação em seu caráter diagnóstico, gente, informativo, indicando sua possibilidade de prosseguimentos de estudo. Gente, a maioria dos autores da nossa lei fala disso aqui, ó, caráter diagnóstico informativo.
Então, se você ainda pensa naquela avaliação que é como um bicho-papão, que assusta todo mundo, prova surpresa, né, que eu falo prova Kinder Ovo, isso não tem o menor sentido na nossa legislação. Porque, gente, nossa legislação fala aqui, ó, de avaliação de caráter diagnóstico. Você tem que avaliar o aluno para saber o que ele aprendeu, o que ele absorveu, como é que ele está, em que ponto ele está do aprendizado, né? E informativo. Então, nada daquelas notas 8, 7, sem nenhuma análise, sem nenhum viés diagnóstico ou formativo. A nossa lei enfatiza muito isso. Então, cuidado, tá? Cuidado na hora de responder. Tenha em mente esse DNA da nossa lei, que é o desempenho global do aluno, ou seja, não é só ver se ele atingiu 20 pontos, é ver se no caso for nota média 5 e for para o bimestre, né? 4 bimestres. Não é só isso. Ele atingiu 20 pontos, ele não atingiu 20 pontos. Não é essa a ideia. A ideia é assim, o aluno avançou, o aluno evoluiu, o aluno que entrou no primeiro bimestre, ele tinha muita dificuldade, mas no quarto bimestre ele estava muito bem, melhorou bastante. É isso que eles cobram que seja avaliado, tá? É menos o número e mais o desempenho global. Lembre, a própria LDB fala, aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Tudo bem, gente? Artigo 4. Compete ao professor responsável, compete a quem? Ao professor responsável o registro sistemático, tá? Então, compete ao professor responsável o registro sistemático dos procedimentos avaliativos, considerando também a assiduidade do aluno. Lembra? O aluno lá no fundamental tem que ter 75% de frequência, bem como informações sobre aproveitamento escolar, as dificuldades apresentadas pelo mesmo para atingir os objetivos propostos e as estratégias para superá-las. Então, o professor tem que fazer o registro desses procedimentos avaliativos, do como o aluno está, da assiduidade, isto é o professor que tem que fazer, tá vendo? Está detalhado aqui, e isso aqui pode ser uma questão de prova, né, do concurso público, então você tem que saber esse artigo 4. Artigo 5, competirá, veja, são várias competências, eles podem fazer uma pergunta perguntando o que é responsabilidade de cada um, o que compete a cada um. Então você tem que estar atento, né? Ler com atenção, ver essa videoaula, depois você lê, grifa, tal, né? Então, importante você fazer isso. Artigo 5, competirá ao pai ou responsável ou ao aluno se maior requerer reconsideração junto ao diretor de escola. Então, quem pede reconsideração? O pai ou responsável. E se o aluno for maior de idade, ele também pode pedir a reconsideração. Parágrafo 1. O calendário escolar fixará as datas de divulgação dos resultados finais, bem como as datas para pedido de reconsideração, que deverão ocorrer no ano ou período letivo. Gente, e a VUNESP gosta de contar uma história, né, dar um exemplo, que o João, no ano de 2020, não se conformou com o seu resultado final e foi recorrer lá em 2021. Ele está certo? O que diz aqui o nosso parágrafo 1 do artigo 5? Pedido de reconsideração que deverão ocorrer no ano ou período letivo. Então, se o João pedir em 2021, ele perdeu o prazo de recorrer, né, dessa questão que ele não julgou que foi justa o seu resultado final. Então, a VUNESP gosta muito disso, de fazer essa história e perguntar para você com base nessa deliberação. Parágrafo 2. O período para pedido de reconsideração deverá ser de 5 dias a partir da divulgação dos resultados finais. Então, gente, divulgou o resultado final, o aluno tem 5 dias para recorrer, para reconsideração desse resultado final. Veja, também é outra coisa que pode ser perguntado. Lembra que eu falei que em legislações não gostam muito de complicar? Então eles fazem às vezes perguntas bem objetivas e bem diretas. Então, gente, é preciso lembrar que quando você tem um pedido de reconsideração, ele tem que ser feito em 5 dias a partir da divulgação dos resultados finais.
E artigo 6, o diretor da escola reunirá o conselho de classe série termo, que analisará o pedido, levando em conta os seguintes aspectos: a evidência da falta de procedimentos pedagógicos previstos no regimento escolar ou plano de gestão escolar. Gente, só vai analisar o pedido, né? E vai levar em conta os aspectos a seguir. Por exemplo, o professor não fez a recuperação. O professor não deu oportunidade do aluno recuperar aquela nota. Então, isso aqui é um procedimento pedagógico que está previsto em lei. Está previsto na LDB, está previsto na maioria dos regimentos, no plano de gestão escolar. Então, se tiver essa falta de procedimento pedagógico, né, o diretor reúne o conselho e vai analisar. B. Atitudes discriminatórias contra o aluno e ou inobservância das normas regimentais da escola ou outras normas e leis pertinentes. Gente, aí o pessoal fala, imagina a atitude. Gente, vamos ser sinceros, todo mundo aqui é professor, né? Já viu o professor pegar no pé do aluno e falar, esse aluno comigo não passa de jeito nenhum. Então, não é assim. Né? Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas você tem que seguir a legislação, certo? Então, o professor não pode ter esse tipo de atitude, que é uma atitude discriminatória contra o aluno, tá? Vamos lá, parágrafo único. A escola terá até o 10º dia subsequente à interposição do pedido de reconsideração para comunicar a decisão ao aluno ao seu responsável mediante termo de ciência. Veja, lembra que eu falei? O aluno tem 5 dias. Publicou o resultado, o aluno tem 5 dias para recorrer. E a escola? A escola tem até o 10º dia subsequente à interposição. Veja, o subsequente. Né? É importante essas palavrinhas, que normalmente elas são as palavras que são trocadas. A interposição do pedido de reconsideração para comunicar a decisão ao aluno ou seu responsável. E aí, gente, essa decisão ela não pode ser de boca. Chego lá e falo, ó, o seu recurso foi indeferido. Não, tem que ter um termo de ciência. Tem que estar escrito ali, né? E o aluno ou o responsável vai assinar. Ok? Artigo 7. Da decisão da direção da escola, caberá recurso ao aluno ou seu responsável, dirigido à Secretaria de Educação e Cultura. Então, vamos supor que você entrou com o recurso lá, não se conformou com aquele resultado final, você entrou, a escola disse, ó, não, está tudo certo, é esse resultado mesmo. Você pode recorrer à Secretaria de Educação. Ou seja, você recorreu na escola, não conseguiu. Aí a Secretaria de Educação, né, se a gente fosse falar em direito, a segunda instância, né, você vai recorrer lá. Em petição escrita e fundamentada, veja. Mas o recurso ele deve ser feito como? Numa petição escrita, fundamentada. Por que o aluno considera injusto? Ele tem que argumentar, fundamentar ali aquela petição. Protocolada na própria escola até o 5º dia subsequente à publicação do resultado da reconsideração. Então veja só, gente, aqui são todos prazos, né? Olha só, aqui o aluno foi lá, a escola publicou o resultado. Vocês viram já que ele tem 5 dias, né? Depois a escola tem 10 dias subsequente, lembra disso? Aí até o 5º dia subsequente de novo a publicação do resultado de reconsideração. Se passar, gente, se for no 7º dia, já era. Se for no 6º dia, já era. Tá? Ele tem 5 dias para recorrer à Secretaria de Educação e Cultura, caso ele não concorde com a decisão da escola em relação ao seu recurso. Artigo 8. O expediente de recurso deverá ser encaminhado à Secretaria de Educação. Esqueci de um detalhe. É petição escrita e fundamentada e protocolada na própria escola, não é na Secretaria de Educação, tá? Cuidado, observa isso. Ó. É protocolado na própria escola. E aí, como diz o artigo 8, o expediente do recurso ele deve ser encaminhado à secretaria até o 5º dia subsequente ao seu protocolo. Veja, gente, são todos prazos. E todos esses prazos têm que ser cumpridos, porque se alguém falhar aqui,
aí pode dar razão a quem está, por exemplo, recorrendo, né? Não mandou o recurso, então a escola cometeu um erro aí, certo? Então até o 5º dia subsequente o cara protocolou lá, aí a escola tem 5 dias, né, para mandar o documento com os seguintes documentos, né? Tem que instruir esse documento que ela vai mandar lá para a CME e instruir justificativa do diretor da escola, item A. B. Plano de ensino do componente curricular objeto da retenção. C. Projetos de avaliação, incluindo descrição de seus instrumentos e dos critérios utilizados. D. Planos de recuperação. E. Projetos de adaptação, quando for o caso. F. Ficha individual da avaliação do aluno. G. Histórico escolar do aluno. H. Fotocópia do diário de classe no que couber. E I. Atas das reuniões em que se analisou o desempenho do aluno. Veja, gente, a escola tem que mandar tudo isso. Então, se a escola, algum desses itens aqui, a escola falhou, gente, a escola vai perder, né? Porque ela tem que, do A ao I, ela tem que cumprir tudo isso aqui. Tem que ter plano de recuperação, tem que ter a ficha individual do aluno, o diário de classe tem que estar muito bem registrado, dizendo que oportunizou a recuperação, dizendo que deu mais de uma oportunidade para o aluno tem que ter a ata do qual você chamou os pais, que vocês reuniram, que vocês conversaram. Então, tudo isso, gente, tudo isso. Se a escola não fez isso, é capaz do aluno ganhar o seu recurso, tá? Então, artigo 8, parágrafo único. E aí, gente, eu chamo a atenção. São coisas que você tem que ler com calma, porque pode também ser alvo de pergunta. Quando a gente fala de legislação local, é muito difícil saber o que passa na cabeça dos avaliadores da Munesp, né? Então, mas tudo isso aqui são coisas fáceis de fazer uma pergunta. Você pode ir lá perguntar quais são os seguintes documentos, listar lá uma série de documentos, colocar alguns que não são, alguns que são, e perguntar quais estão corretos ou quais estão incorretos. Então, são questões fáceis de fazer para o examinador. Parágrafo único. A Secretaria da Educação e Cultura designará uma comissão de supervisores, preferencialmente, veja, preferencialmente, não é obrigatoriamente, cuidado que às vezes eles trocam. Então, por exemplo, é muito comum, você vai para uma prova dessa, você não leu essa deliberação CME 1/2001, você não leu, você nem olhou ela, você foi para a prova lá, nem viu. Aí o que acontece? Aí você vê lá uma alternativa assim, a Secretaria de Educação designará uma comissão de supervisores, preferencialmente com a inclusão do supervisor da escola. Aí eles colocam lá, obrigatoriamente. Aí você não leu, você fala assim, não, bom, se o recurso é da escola, deve ser obrigatório ter o supervisor da escola. Eles sabem que o candidato que não leu vai pensar isso, entendeu? Cabeça do examinador, ele sabe, ele fala, o cara que não leu isso aqui, quando vê obrigatoriamente, ele vai falar, é óbvio, né, deve ser. E não é preferencialmente, ou seja, pode ser que o supervisor da escola não esteja, mas preferencialmente ele deve estar, tá? Para elaborar relatório conclusivo com base nos documentos que instrui o pedido de recurso. Então, muita atenção nisso aqui, tá? Muita. Artigo 9. A Secretaria de Educação e Cultura enviará à escola sua decisão sobre o recurso até o 30º dia subsequente ao recebimento do expediente e dará ciência ao interessado. Então, vocês viram os prazos, gente? Vocês acompanharam os prazos todos? 5, 10, 5, 30. A secretaria tem 30 dias, não é 10, são 30 dias, tá? Artigo 10. Os prazos previstos nessa deliberação serão contados em dias corridos. Isso é fundamental, gente. É dia corrido, não é dia útil. Cuidado que a banca também gosta de trocar isso aqui, hein? Então a banca pode fazer uma pergunta para você. Fulano de tal entrou com o recurso na sexta. Aí vai perguntar do prazo. O aluno tem prazo até que dia? Aí você conta. Sexta, sábado, domingo, segunda e terça. É dia corrido, não é dia útil.
Fosse dia útil, aí era diferente, aí era segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Porque são 5 dias úteis. Não, são 5 dias corridos, tá? Então tudo aí, todos os prazos são em dia corrido. O prazo de 10 dias, o prazo de 5 dias, o prazo de 30 dias, são todos em dias corridos, tá no artigo 10. Preste atenção nisso. Artigo 11. As escolas terão prazo de 30 dias a partir da publicação dessa liberação para ajustar os seus calendários escolares. Isso é praxe da lei, né? Dá um prazo para as escolas se adaptarem o que já ocorreu. E aqui também, isso aqui é um artigo que está em todas as legislações, né, que essa deliberação entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Super tranquilo esse parecer, gente. É só ter atenção muito nos prazos, nos itens. Isso você precisa estar muito ligado, porque são formas que eles gostam de perguntar. Tá bom, gente? Tranquilo, beleza? Até a próxima aula.